Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, Calor Extremo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção mais uma vez para o estudo da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos falar, a mim e aos meus irmãos. Que o Espírito Santo abra nossa mente, dando-nos iluminação celestial para compreendermos a forma como o Senhor nos purifica, a forma como o Senhor nos santifica, a forma como o Senhor nos conduz pelo vale da sombra da morte, mas nunca nos abandonando, sempre estando ao nosso lado, protegendo, cuidando, porque somos a menina dos Teus olhos. Ouve a nossa oração, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. O calor extremo. O verso áureo: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. O capítulo 53 de Isaías é um capítulo messiânico. Está falando de uma profecia que se cumpriria na vinda do Messias, na vida de Jesus. E isto se cumpriu ao pé da letra. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Queridos, quando Jesus Cristo pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Por 3 vezes, Jesus pediu ao Pai. E o Pai disse: não, filho, você precisa beber o cálice da morte. Por quê? Você veio para salvar a humanidade. Você nasceu no mundo para poder viver e morrer pelos pecadores. Portanto, queridos, o Pai, diz a profecia, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Mas Deus tinha um propósito com o sofrimento de Jesus aqui na terra. Era a salvação sua e minha. Deus nunca permite que os seus filhos sofram sem nenhum propósito, sem nenhuma razão. Queridos, sempre que o sofrimento vier, sempre que a dor chegar, lembre-se, Deus o Pai está no controle. Ele está segurando o crisol e Ele não deixará que chegue a temperaturas extremas de forma que venha destruí-lo ou esmagá-lo. Deus tem santos propósitos para a sua vida e para a minha vida. Quando a vida se torna muito dolorosa, alguns de nós rejeitam a Deus completamente. Para outros, há uma tentação de mudar a visão sobre Deus e imaginar todas as coisas ruins sobre Deus. A pergunta é: qual é a temperatura máxima que o crisol pode atingir? Quanto calor o Senhor está disposto a fazer seu povo experimentar a fim de realizar o seu propósito supremo de nos moldar à imagem do seu Filho? Quanto precisa ainda para eu ou para você nos assemelharmos a Jesus? O padrão que temos que imitar, o caráter que temos que reproduzir na nossa vida é o caráter de Jesus. Qual é a temperatura do crisol que Deus permitirá para nos purificar, para que brilhe em você o caráter de Jesus? Nós não sabemos, somente Deus o Pai sabe. E eu me alegro e eu me tranquilizo sabendo que o Pai tem nas suas mãos o controle da temperatura do calor extremo. E Ele vai cuidar de você e de mim, porque nós somos a menina dos seus olhos. Aleluia! Na parte de domingo, Abraão no crisol. Como no caso de Abraão, se nós falharmos no teste número 1, Deus enviará o teste número 2. Qual foi o teste número 1 na vida de Abraão? Quando ele, sem perguntar para Deus, desceu para o Egito e lá
a mulher de Abraão, Sara, ela foi cobiçada pelo faraó, e queridos, ela foi levada para o palácio do faraó, e então Abraão mentiu dizendo, ela é minha irmã. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai da fé. E ele estava longe de ser o pai da fé, mentindo só para proteger a sua própria vida, dizendo que Sara era sua irmã, só para se proteger. Queridos, este foi um teste simples, mas Abraão falhou. Então Deus mandou o teste número 2. Às vezes as pessoas pensam, se eu não passar no teste número 1, Deus vai diminuir o padrão, vai baixar o padrão e vai mandar um outro teste mais fácil. Não é assim com o nosso Deus. Estudando a palavra de Deus, você aprende a conhecer melhor a Deus. E Deus não baixa o padrão. Deus eleva o padrão. O teste número 2 para Abraão foi muito mais difícil, incalculavelmente mais difícil, quando ele foi solicitado por Deus para sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, Isaque. Isto foi um teste muito difícil, uma prova de fogo. Abra sua Bíblia, queridos, e vamos ler Gênesis capítulo 22, Gênesis 22 e os versos 1 e 2. Aqui nós lemos: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. No original, este verbo que foi traduzido aqui por tentou Deus a Abraão, não é tentar na forma como nós entendemos a tentação, porque Deus não tenta a ninguém. Entenda então o verbo que tentou Deus a Abraão como provou Deus a Abraão. É neste sentido, provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos, uma prova mais difícil nunca existiu. Nunca existiu uma prova solicitada por Deus mais difícil do que esta de Abraão sacrificar o seu próprio filho. Isaque era um tipo de Jesus. Isaque foi oferecido da forma como Jesus Cristo, o Filho de Deus, seria oferecido. Era um símbolo de Jesus. A aflição que Abraão sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse, por sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Mas você pode estar se questionando, mas pastor, Abraão não precisou matar Isaque. Isaque foi sacrificado ou não foi sacrificado? Será que Abraão matou Isaque ou Abraão não matou Isaque? O que você pensa? Queridos, quando Abraão levantou a mão com o cutelo, segurando o cutelo, eu posso imaginar quando Abraão levantou a mão e para baixar o cutelo e sacrificar Isaque, no coração do pai Abraão, Isaque já tinha morrido. No coração do pai Abraão, ele já tinha entregue o filho Isaque em sacrifício ao pai, ao Deus. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo, Abraão, Abraão, não mates o rapaz, queridos, o filho Isaque já tinha morrido no coração de Abraão. Queridos, você pode entender melhor se uma pessoa coloca uma arma na sua cabeça e puxa o gatilho e a bala não sai, o tiro não saiu, mas eu pergunto, esta pessoa matou você aos olhos de Deus ou não matou? A bala não saiu, mas ele puxou o gatilho. Aos olhos de Deus, aquela pessoa matou. Aos olhos de Deus também, Abraão matou o filho, sacrificou o filho. Entendamos que no coração do pai Abraão, Isaque morreu. O sacrifício foi consumado, porque a voz de Deus foi ouvida somente quando
a mão segurando o cutelo foi levantada. Você pode imaginar Abraão fechando os olhos e baixando o cutelo. Queridos, foi aí que ele ouviu a voz de Deus: Abraão, Abraão, não mates o rapaz. Agora eu sei que tu me amas. Queridos, na vida de Abraão, o teste número 1 foi fácil, muito fácil, mas ele falhou. E Deus enviou o teste número 2, muito mais difícil. Deus não baixa o padrão. Existem muitos cristãos enganados hoje, pensando que Deus baixou o padrão de santidade. Deus não baixou o padrão de santidade. Muitos imaginam que, pelo fato da sociedade estar tão corrompida, tão má, Deus não vai exigir tanto dos seus filhos agora, nesta última geração, como no passado. Mas não é assim, meus queridos. Deus agora, nesta última geração, não somente não baixou o padrão, mas elevou o padrão. Quando você lê sobre o padrão de santidade dos 144 mil, queridos, o padrão de santidade dos 144 mil mostra que Deus elevou o padrão. Nós temos que estampar no nosso rosto o rosto de Jesus. Nós temos que refletir na nossa vida o caráter santo de Jesus. Nós temos que viver como Jesus viveu, na dependência inteira de Deus, fazendo unicamente a vontade de Deus, o nosso Pai. Na parte de segunda-feira, o rebelde Israel. A história do profeta Oséias tem lições poderosas para nos ensinar. A situação desse profeta é singular. Sua esposa Gomer fugiu e teve filhos com outros homens. Apesar da infidelidade da esposa de Oséias, Deus disse a ele que a levasse de volta para casa e lhe demonstrasse amor. Essa história devia ser uma parábola sobre Deus e Israel. Os israelitas abandonaram a Deus e se prostituíram espiritualmente com outros deuses. Mas o Senhor ainda os amava e queria lhes mostrar seu amor. Observe então os métodos usados por Deus. Oséias capítulo 2, vamos ler Oséias capítulo 2, os versos 1 até o verso 12. Oséias capítulo 2, versos 1 até o verso 12. Aqui diz: Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios dentre os seus peitos. Veja, a esposa de Oséias, ela se tornou uma prostituta. E Deus usou esta experiência de Oséias para mostrar a prostituição do povo de Israel, unindo-se a um outro marido, que é Satanás. Quando Israel se prostituiu e buscou a adoração de Baal, de outros ídolos, eles estavam se prostituindo com o próprio Satanás, inimigo de Deus, porque existem dois senhores, Jesus Cristo e Satanás. Se nós, como igreja, somos esposa de Jesus e abandonamos a Jesus, traímos a Jesus, nós o estamos traindo com um outro marido, que é Satanás. Existem somente dois senhores. Portanto, queridos, o exemplo que usou Deus aqui na experiência de Oséias é um exemplo de como, no tempo de Israel, o povo de Deus se prostituiu, adorando a Baal, adorando a Satanás, e um exemplo para nós também hoje. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja apostatada, é uma igreja que está seguindo os padrões da prostituição, da adoração a Baal. Por isso, queridos, esta experiência de Oséias mostra para nós como igreja hoje que Deus ainda nos ama. Deus ainda ama a igreja de Laodiceia. Embora sejamos mornos, Deus quer nos aquecer. Deus quer nos reavivar. Aqui em Oséias capítulo 2, verso 5, nós lemos: porque sua mãe se prostituiu
Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os acharás. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ou seja, o povo de Deus, naquele tempo e hoje, não reconhece que Deus é o provedor, dando o grão, o trigo, os cereais que precisamos, o óleo que precisamos, e Ele nos dá a prata e o ouro, que muitas vezes estamos usando na adoração a Baal. Você vê alguma diferença na apostasia de Israel e na apostasia do povo de Deus hoje? Eu não vejo diferença. A história se repete de apostasia no meio do povo de Deus. E aqui diz o verso 9: portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão, o meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. Deus então diz: já que você está se prostituindo, você está usando o que eu dei para você para adorar Baal, então eu vou tirar de você, vou tirar aquilo que eu dei, o grão, o mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora o verso 10: e agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. Deus torna a situação deste povo que está enamorado do inimigo, Deus torna a situação deles uma situação miserável, para que eles se lembrem de Deus, para que eles clamem para Deus, para que eles voltem para Deus. Por isso, queridos, essa história levanta duas questões importantes. Primeiro, arriscamos não reconhecer que Deus está atuando. Quando Israel passou por tais experiências difíceis e dolorosas, pode ter sido difícil reconhecer que seu Deus estivesse trabalhando para a sua salvação. Quando o nosso caminho está cercado de espinhos cortantes, ou quando um muro é levantado contra nós, para que não encontremos o caminho a seguir, é Deus que está agindo? Sim, é Deus que está agindo. Deus torna o nosso caminho mais difícil, complicado, para que nos lembremos dele, clamemos por ele. Lembre-se que Deus permitiu que o dinheiro do filho pródigo acabasse e ele ficasse na miséria e fosse apacentar porcos e comer a comida dos porcos, para que ele se lembrasse da casa do pai, para que ele se arrependesse, para que ele voltasse para a casa do pai. Não foi sem razão, não foi sem propósito que o dinheiro do filho pródigo acabou. Deus tinha um propósito. Quando nos falta o básico, ou somos envergonhados, nosso Pai está por trás disso. A verdade é que não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento, porque Ele nos ama muito. Em segundo lugar, corremos o risco de interpretar mal a Deus quando Ele está trabalhando. Podemos reconhecer que o Senhor está atuando, mas não gostar do que Ele está fazendo. Quando estamos machucados e envergonhados, é fácil dizer que Deus é cruel, que não intervém ou que não se importa, mas Ele, nosso Deus, sempre atua para nos restabelecer por meio da sua aliança de amor. Queridos, em Oséias 2, 14 a 23, nós lemos: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito.
E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá que, naquele dia, que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e Lo-ami, direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Na experiência de Oséias, houve restauração. Ele, Oséias, representava Deus, e a sua esposa, na prostituição, representava o povo de Israel. Mas, tanto a esposa de Oséias foi restituída, foi restaurada, e o povo de Israel, será que foi restaurado? Não, não foi restaurado. Entrou em apostasia. E quando Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, veio como Messias, o Salvador, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Por isso diz em João capítulo 1, abra sua Bíblia, João capítulo 1 e o verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o povo de Israel, quando Jesus Cristo aqui nasceu, estava em profunda apostasia, e não se voltou para Deus. Rejeitou o Messias, crucificou-o. Eles disseram, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, há esperança para Israel hoje, se Israel clamar pelo sangue de Jesus, aceitando como Messias, então sim, haverá perdão para eles. Será que existe esperança para o povo laodiceano hoje? Existe esperança. Se nós clamarmos por perdão, em arrependimento, chorando sobre os nossos pecados, nós vamos receber o perdão e o abraço. Assim como Deus restaurou a esposa de Oséias, Deus restaura o seu povo. Mas tem que haver confissão dos pecados. Tem que haver abandono do pecado. E voltarmos para os braços do nosso Pai, do nosso Deus, que nos ama profundamente. Aleluia. Na parte de terça-feira, sobrevivendo por meio da adoração. A experiência de Jó sempre é um consolo para você e para mim. Quando nós vemos Jó passando pela sombra da morte, dentro do crisol, um crisol que foi colocado em temperaturas máximas. Queridos, nós não conseguiríamos imaginar se acontecesse conosco o mesmo que aconteceu com Jó. Mas Deus permitiu a experiência de Jó para ficar como lição, para mostrar que em tudo que acontece para os filhos de Deus na terra, Deus tem um propósito. E veja o santo propósito de Deus aqui na experiência de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1, vamos ler o verso 6 em diante. Aqui nós lemos: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra?
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, a experiência de Jó é uma experiência inigualável. Em Jó capítulo 1, aconteceu algo assombroso. Quando os filhos de Deus, os representantes de todos os planetas criados por Deus, compareceram diante de Deus num concílio celestial, representando o planeta Terra, foi Satanás. Porque quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás a soberania do planeta Terra. Adão deveria ser o representante da família humana, mas ao pecar ele se submeteu a Satanás e transferiu para Satanás esta soberania. Por isso, queridos, Satanás aparecia nos concílios do céu, representando a terra. Por isso Deus perguntou: de onde vens? E ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Agora, em todo o sofrimento da vida de Jó, o que nos chama a atenção, e esse é o ponto mais importante, está no capítulo 1, verso 20 e 21. Aqui nós lemos: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Quando ele recebeu a notícia de que tudo que ele tinha se perdido, os animais tinham morrido, os filhos que ele tinha e as filhas tinham morrido. Queridos, aqui diz o verso 20: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Adorou a Deus. É possível você adorar a Deus no momento de sofrimento máximo, de temperatura máxima? Jó adorou a Deus. Não reclamou, não amaldiçoou. E aqui diz o verso 21. O que Jó falou? E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é possível reagir de duas formas a sofrimentos como aconteceram na vida de Jó. Podemos nos tornar mais amargos e zangados e virar as costas para Deus, acreditando que Ele seja cruel, ou podemos nos apegar ao Senhor com mais força. Jó lidou com sua catástrofe permanecendo na presença de Deus e adorando-o. Quando nós lemos Jó, capítulo 1, verso 20 e 21, nós vemos 3 aspectos de adoração que nos ajudam quando estamos angustiados. O primeiro aspecto: Jó aceitou seu desamparo e reconheceu que não tinha direito a reivindicar nada. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O segundo aspecto: Jó reconheceu que Deus tinha o controle total da situação. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E o terceiro aspecto: ele concluiu reafirmando a sua crença na justiça divina, quando ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, você está passando por uma prova? Siga os passos de Jó. Isso vai ajudar muito. Reconheça que Deus tem o controle da sua vida. E adore a Deus, mesmo sem entender o porquê de tudo o que está acontecendo. Adore a Deus. E fale como Jó falou: Senhor, ainda que o Senhor me mate, em ti confiarei. Aleluia. Na parte de quarta-feira, sobrevivendo pela esperança. Não querendo, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Paulo está falando aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças,
a ponto de perdermos a esperança até da própria vida? De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sendo o apóstolo de Cristo, Paulo tinha suportado mais aflições do que a maioria das pessoas. Contudo, ele não foi esmagado. Ao contrário, cresceu em louvor a Deus. Considere as dificuldades pelas quais Paulo passou. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler então o verso 23 até o verso 29. Aqui nós lemos: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Como Paulo se sentia rejeitado como apóstolo, muitos não o reconheciam como apóstolo porque ele foi perseguidor do povo de Deus. Ele está dizendo que, assim como os discípulos de Jesus sofreram, ele também sofreu e sofreu muito mais que eles. Por isso ele está fazendo aqui a comparação. E o verso 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. E o verso 25: 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Verso 26: em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vocês percebem? Paulo era um sofredor. Dos servos de Deus, do Novo Testamento, Paulo provavelmente seja o que mais sofreu depois de Cristo. Ele, depois de Cristo, foi o que mais sofreu, mas ele também recebeu muitos privilégios. Ele também recebeu muitas revelações. Quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quase que o Novo Testamento inteiro. E agora nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Paulo entendeu que ele estava passando por tribulações para poder se empatizar, para poder compreender os irmãos que também sofriam. Se ele estava sendo consolado por Deus nas tribulações, ele poderia consolar também os irmãos que estavam sendo atribulados. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. A consolação nossa é saber que, assim como somos participantes das aflições de Cristo, como o povo de Deus sofre nesta terra, é perseguido por amor a Jesus Cristo, nós também seremos altamente consolados, altamente recompensados. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.
mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Queridos, Deus quer ministrar por nosso intermédio para pessoas que sofrem. Isso significa que Ele pode primeiramente permitir que experimentemos dores para então oferecermos encorajamento, não na teoria, mas a partir da nossa própria experiência, da compaixão e conforto divinos. Esse foi um princípio na vida de Jesus. Jesus Cristo padeceu, por isso Ele pode entender você e pode ajudar-nos, porque Ele foi tentado como nós somos tentados e Ele sofreu como nós sofremos, muito mais do que nós sofremos. As vívidas descrições de Paulo sobre suas dificuldades não foram escritas para que sintamos pena dele, não, mas para sabermos que mesmo quando estivermos no fundo do poço, o Pai pode intervir para levar compaixão e consolo. Podemos até perder a esperança quanto à nossa vida, mas não tenhamos medo. Deus está nos ensinando a depender dele. Aleluia! Podemos confiar nele, pois o Senhor ressuscitou os mortos. E se morrermos, seremos ressuscitados. Queridos, a habilidade de Paulo em permanecer firme tinha como base 3 coisas mencionadas aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versos 10 e 11. Primeiro, os antecedentes divinos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Ou seja, o Deus que já te livrou e te abençoou no passado, Ele vai te abençoar e vai te livrar de novo. Segundo, a determinação de Paulo em se concentrar somente em Deus. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Terceiro, a intercessão contínua dos santos, enquanto vocês nos ajudam com orações. Paulo dependia das orações dos irmãos. Nós dependemos das orações uns dos outros. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. Nós todos somos dependentes das orações intercessórias, uns pelos outros. Assim como aconteceu na vida de Jesus, na vida de Paulo e de todos os discípulos de Cristo. Todos passaram por tribulações e sofrimentos, mas todos também aprenderam a consolar os que sofrem. Levaram a palavra de ânimo para aquele que está sofrendo. Você também, meu querido irmão. Você está sendo chamado para o ministério da consolação. Consolar os que sofrem, animar os que estão desanimados, levantar os que já caíram e dar para eles uma nova esperança. Esperança de que este Deus, que permite muitas vezes temperaturas extremas, é Ele que te conduz para o vale da sombra da morte. Assim como Ele conduziu Israel através do caminho do deserto. Foi Ele que conduziu Israel até o Mar Vermelho e eles ficaram sem saída. E a única saída era confiar em Deus. Deus nos coloca em situações difíceis para aprendermos a confiar nele. E Deus se alegra quando nós dependemos inteiramente dele. Queridos, deixe Deus ser Deus na sua vida. Confie nele e diga como Jó falou: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Nós não precisamos entender as razões do nosso sofrimento. Nós não precisamos entender os porquês, mas nós deveremos crer que Deus nos ama e Ele tem a soberania e o controle na nossa vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, calor extremo. Até este ponto, neste trimestre, vimos exemplos de crisóis usados por Deus para nos tornar puros e semelhantes a Jesus.
No entanto, a partir desses exemplos, alguns podem dizer: sabemos que Deus quer nosso bem, mas esses exemplos não revelam muito cuidado e amor. Em vez disso, Deus está parecendo como um algoz, pois tem um propósito que nos causa situações difíceis, e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Se você estiver pensando assim, meu querido irmão, medite um pouco. Enquanto vivermos nesta terra, lembre-se, enquanto vivermos nesta terra, cheia de pecados, entenderemos apenas um pouquinho do porquê de algumas coisas que acontecem. No céu, compreenderemos plenamente tudo o que aconteceu para nós. Mas por enquanto entendemos somente um pouquinho, ou quase nada. Mas, por ora, temos que viver com a tensão de acreditar que Deus está presente e Ele cuida de nós, mesmo que a situação não seja favorável. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43 e os versos 1 até o verso 7. Aqui nós lemos: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Perceba que, com todo este amor revelado por Deus, este carinho que Ele usa para com Israel, para com Jacó, Ele usa também para com você. Mas foi Deus que fez com que Jacó passasse pelo crisol. E queridos, aqui no verso 2, Deus dá a certeza de que Ele está conosco. Ele não nos abandona dentro da fornalha. Ele entra na fornalha conosco, assim como os 3 hebreus, quando foram lançados na fornalha de fogo, foi visto lá dentro com eles um quarto ser, que era o Filho de Deus. Jesus Cristo estava dentro da fornalha com os 3 hebreus. Ele não impede que você seja lançado na fornalha, mas Ele entra com você na fornalha. E Ele apaga o poder do fogo. Ele elimina o poder destruidor do fogo. Queridos, este Deus que falou através de Isaías, aqui em Isaías 43, está falando para você hoje, no verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele não está dizendo que você não vai passar pelas águas. Ele está dizendo, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, nós vamos passar, mas Ele estará conosco. Ele será o nosso amparo. Verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aproprie-se desta bênção. Ele é o nosso Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Este verso me consola, porque o verso 4 diz, enquanto foste precioso aos meus olhos. Entenda que você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso e você deve se sentir como alguém especial para Deus, porque você é especial para Deus. Por isso diz o verso 5, não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. E agora o verso 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus está falando claramente que todos os que são chamados pelo seu nome, você é cristão, você vive imitando a Cristo, vivendo como Cristo, seguindo a Cristo, pregando a Cristo. Você carrega em você o nome de Cristo. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. A missão sua e minha é viver para a glória do nosso Deus. Queridos,
Aqui, ainda em Isaías 43, o verso 11 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12: Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E o verso 14: Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, diz o verso 15, eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Queridos, este capítulo 43 de Isaías confirma e reafirma que Deus nos ama, que Deus nos protege. Deus disse que seu povo passaria pelas águas e pelo fogo. Isso simboliza perigos extremos, mas talvez aludisse à travessia do Mar Vermelho e do Jordão, que foram momentos difíceis, mas que pavimentaram o caminho para uma vida nova. Talvez você esperasse que Deus dissesse que protegeria seu povo dos perigos, que o guiaria por um caminho mais fácil. Contudo, como sugere a atitude do pastor no Salmo 23, Deus nos diz que, nos tempos difíceis, o seu povo não precisa temer, pois o Senhor está com ele. Podemos resumir de 3 maneiras o que aprendemos sobre os crisóis de Deus. Primeiro, o calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas destruir somente o pecado. Pense bem, 3 aprendizados, 3 aspectos que precisamos levar em consideração ao entendermos um pouco sobre os crisóis de Deus. Primeiro, o calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas destruir somente o pecado. Segundo, o calor não é para nos tornar miseráveis, mas para nos tornar puros, como fomos criados para ser. E terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante, eterno, ele jamais nos deixará sozinhos, não importa o que aconteça. Acredite nisso, meu querido irmão. Deus permite sim passarmos pela fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos e decisivos que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avanço da sua obra e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, Deus as leva a posições que provem o seu caráter. Mostra-lhes suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é o seu único auxílio. Patriarcas e Profetas, página 99. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que nos ama, que está trazendo até os nossos lábios o cálice amargo. E assim como ele disse para Jesus Cristo, beba o cálice amargo. Esse é o meu propósito, para que assim você salve a humanidade. Assim também os sofrimentos que ocorrem na sua vida, meu irmão. É o cálice amargo que o Pai segura nos seus lábios. Mas existe um propósito santo e sagrado. Confiemos nele, tanto nas trevas quanto na luz. Tanto na saúde como na doença. Tanto no emprego como no desemprego. Queridos, confiemos em Deus acima de qualquer coisa, a despeito de qualquer coisa. Compreendendo ou não compreendendo as razões por que estamos sofrendo, vamos dizer com Jó as mesmas palavras: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Tenha esta confiança em Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo
e que Jesus te dê a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.